Oi gente, tudo bem com vocês? Carol da Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Antes de qualquer coisa, para tudo que tu tá fazendo agora, dá um pause no vídeo, curte já esse vídeo. Se não é inscrito no canal, te inscreve. Toda semana tem vídeo novo, tem assuntos maravilhosos, aproveita, hein? Não é sempre que tem conteúdo de graça por aí, né, gente? YouTube tem muito vídeo aí e o meu com certeza é desses vídeos bons aí que tu não tem que deixar de assistir. Ativa as notificações, bota ali o sininho e não esquece de me seguir nas redes sociais. Tá aparecendo num desses cantos aí da tela, o editor depois me diz onde é que vai aparecer, tá? Por aí, tá, gente? Sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje é um vídeo que eu resolvi fazer porque muita gente me pergunta o que eu fiz para ter o resultado que eu tive. Quem me segue já nas redes sociais sabe, quem não me segue tá aí, o poder de me seguir. Através dos vídeos eu já trouxe que eu saí de um sedentarismo gigante, que eu saí de mais ou menos 100 quilos para mais de 100 quilos, para hoje eu tô com 68 quilos, não só por peso, mas toda a minha estética, a minha autoestima, todas as coisas que eu mudei, né? E muita gente me pergunta o que eu fiz para chegar nesse resultado. E quando eu vou falar com as pessoas, eu fico pensando assim, pá, o que eu fiz? Eu fiz tanta coisa que eu não lembro, né? Fico pensando, cara, só que quando eu vou responder, eu fico pensando qual foi o meu start para mudar. E agora eu vou trazer para vocês um pouquinho, né, umas 7 dicas aí que eu fiz de diferente e que são coisas que eu sei que foram os starts para começar e mudar a minha vida, digamos assim. Bora lá? O primeiro start que eu tive, o primeiro gatilho foi de aconteceu muitas coisas na minha vida ao mesmo tempo e coisas que eu não estava programada. E quando eu olhei, parei e pensei assim, tipo, que eu tinha que mudar, foi no momento que eu olhei e pensei, preciso me enxergar. Eu não me enxergo mais como eu sou. Todo mundo que vai começar um processo novo, seja de emagrecimento, seja empreender, seja qualquer outra coisa, você precisa primeiro parar, sentar e se enxergar fazendo aquilo ou se enxergar como você quer se enxergar. E esse foi o meu primeiro start, assim. Eu não me enxergava mais como a Carol. Eu não era mais eu. Então, o primeiro start inicial para qualquer coisa que tu quer fazer, principalmente se tu quer mudar um hábito, exemplo, emagrecer, ou criar massa, ou comer de forma saudável, que é uma das coisas que eu falo muito aqui, se enxergue. No momento que você se, se enxergar, você vai ver que todos os outros passos que eu vou trazer vão ser muito mais fáceis. Se enxergue, se visualize, se veja como pessoa, se veja como um ser, né? Você é um ser único, então se enxergue como. A segunda dica, que é mais difícil, que também para mim foi muito difícil, é não desista. Não desista. Quer emagrecer, quer criar massa, quer fazer qualquer coisa, não desista. O início sempre é difícil. Então não desista. Quer ter resultados? Não desiste, gente. O início nunca vai ser fácil. Às vezes pode ser. Às vezes no início tu consegue ver, consegue mudar, tu tá empolgado, mas chega num determinado momento você já não consegue mais ser. Não desiste. Bota isso na tua cabeça. Você tem uma meta lá na frente, então não desista. Você tem que passar por este processo. E para não desistir, muito importante, gente. Eu vou largar duas dicas juntas que elas caminham muito juntas. Crie metas e faça planejamento. Elas caminham juntas porque você precisa ter metas para ter resultados. Quando as pessoas me perguntam, Carol, o que tu fez para mudar? Eu mudei minha cabeça, obviamente, porque eu aprendi a me enxergar, como eu disse para vocês nas metas anteriores, mas eu também tive que criar metas e fazer um planejamento. Por quê? Porque eu precisava criar uma meta em que eu precisava chegar em tanto peso, ou eu precisava. Uma das minhas metas que eu criei na época era que eu precisava ser saudável. Eu nem entrei no peso de cara, sabe? Eu fui
num intuito de ser saudável. Então eu fui para ser saudável. Para ser saudável eu precisava fazer o quê? Eu precisava mudar a minha rotina de alimentação. Então eu coloquei uma meta, que eu precisava ser saudável, precisava me alimentar melhor. Essa era a minha meta. E qual foi o planejamento para isso? Eu planejei que eu precisava ter alimentos saudáveis em casa, eu planejei que eu não iria ir almoçar em restaurantes, que foi uma das coisas que eu trouxe. Então, essas coisas eu fiz através de planejamento e de metas. Eu não só criei a meta, eu criei a meta e eu me planejei para como atingir aquela meta. E daí vem uma outra dica que é muito importante, foi o foco. Gente, vocês não têm noção, não têm noção. Hoje eu posso dizer que eu tenho muito foco, muita determinação na questão de treino, alimentação, às vezes eu dou uma mudada, sim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É isso, a alimentação ela não tá assim 100%. Ouçam a Carol e não façam como a Carol, tá? Obrigada. Mas foco, tu tem que ter foco em tudo que tu vai fazer. Então tenha foco, o foco vai fazer tu ter resultados diferentes. Se tu não focar no que tu for fazer, vamos pegar um exemplo, vai, quando a gente era mais adolescente, que a gente era menorzinho, quando a gente focava que a gente queria muito aquele brinquedo lá pro pai e pra mãe, a gente não ficava pedindo toda hora, né? Eu queria, o foco tava querer aquele brinquedo. Aí a mãe e o pai, pelo menos a minha família, dizia assim, tá, tu vai ganhar se tu conseguir tal coisa. Exemplo, se tu tiver uma nota boa na escola. Gente, eu ficava focada naquilo ali. O que era o foco nessa época, né? Focada na missão, precisava chegar naquela meta ali para poder conseguir. Então tenham foco, não deixem de fazer algo porque, pois é, cara, tu tá focado, faça por você. Essa é uma das dicas mais importantes e é uma dica que eu tenho muito e foi só com essa dica, por isso que eu deixei ela pro final, para vocês assistirem todo o vídeo. Só com essa dica eu tive resultado. Porque eu comecei várias vezes, inúmeras vezes os meus projetos, eu comecei inúmeras vezes a tentar fazer diferente, mas eu tentava fazer pelos outros, eu não tentava fazer por mim, né? Fulano me convidou para ir pra academia, eu vou ir porque fulano me convidou, eu tenho parceria. Mas aquela ali não era algo que eu queria, realmente. Eu queria, mas não tava aqui dentro já, não tava já na minha mente dizendo assim, sim, agora eu vou fazer. Não! Eu não estava fazendo por mim. Quando você faz por ti algo, você coloca isso como uma meta e você consegue entender e você entende a importância disso porque tá fazendo por ti. Se tu não for prioridade tua, cara, quem vai ser? Tu não pode priorizar ninguém. Tu tem que te priorizar. Tu é a tua prioridade. Tu é a tua melhor maneira de fazer diferente. Só tu consegue fazer por ti. Os outros não vão conseguir. Só que quando tu for pelos outros, tu vai colocar a culpa nos outros. Tu não vai entender que isso depende só, única e exclusivamente de ti. Entende? Entendam? Pessoal, espero que tenham gostado dessas dicas. São dicas que me ajudaram muito, são dicas simples, algo super fácil de fazer, mas que, como eu falei agora no final da última dica, você vai conseguir fazer e seguir essas dicas se você fizer por você. Foi a maneira que eu entendi, foram as coisas que eu coloquei dentro de mim, entendi que daria um resultado pra mim. E aí, conta pra mim nos comentários. O que tu achou dessas dicas? Qual delas você vai achar mais difícil de fazer? Ou qual delas é a mais fácil? Conta aí pra mim. Beijo e até a próxima.